Bom dia, tudo bem com você? Como passou a noite? Como passou o dia de ontem? Nós estamos hoje nessa jornada abençoada por Deus, desse devocional, que nós estamos lendo o livro de Hebreus. Nós lemos ontem o primeiro capítulo de Hebreus e foi uma bênção na minha vida e eu creio que foi na sua também. Mas eu quero já te pedir um favor. Deixa seu gostei, tá bom? Deixa seu like aí, é muito bom. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com mais alguém, mande um comentário. Se você tem um pedido de oração, você pode fazer. Se você tem um agradecimento de uma bênção, também você pode fazer nos comentários. E eu já quero te convidar para, ao meio-dia, você estar junto comigo no Orando ao Meio-Dia. Nossa leitura hoje do nosso devocional, nesse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós, está no capítulo 2 de Hebreus. Você pode pegar a sua Bíblia para ler agora, ou então você pode acompanhar, tá bom? Contanto que você esteja aqui comigo, participando desse banquete maravilhoso. Hebreus capítulo 2 tem o título assim: Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Vamos ler o capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Louvado seja Deus pela leitura desse capítulo 2 do livro de Hebreus. O versículo que eu quero deixar para a nossa meditação no dia de hoje é o versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E a gente encontra nesse capítulo de número 2, falando do primeiro versículo até o versículo 9, ele vem falando sobre Cristo e os anjos. Este assunto ele já foi falado no capítulo 1 que nós lemos ontem. Ali, Cristo é melhor do que os anjos. O capítulo 1 fala sobre isso. Aqui, no capítulo 2, é feito um pouco menor do que eles. Por quê? Porque Jesus se despiu da sua glória e veio ao mundo para ser sacrificado. Ele veio como homem para morrer na cruz do Calvário. A pergunta, quem é o homem? Olha só, é introduzida assim em certo lugar, testificou alguém. O versículo de número 6, olha o que diz. Mas em certo lugar, testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Olha só, isto é, em certo lugar na Bíblia, em algum lugar na Bíblia, alguém falou isso. De fato, a pergunta ocorre, sabe quantas vezes no Velho Testamento? 3 vezes. Nós vamos ver o Salmo 8, Salmo 8, o versículo 3 e 4, o que é que diz a respeito disso. Vamos ler. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não, você pode anotar também. Nós já fizemos aqui no canal a leitura do livro dos Salmos. Lembra que nós lemos e meditamos o livro de Salmos no início do ano? Então vamos ver. Salmo de número 8, o versículo 3 e 4 diz assim, ó. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, olha a pergunta. Quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Está vendo você? E é o que nós encontramos aqui no capítulo 2, que nós estamos nos alimentando no dia de hoje, de Hebreus, no versículo 6, a segunda parte, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Olha que coisa interessante. Quando vejo os teus céus, é a palavra que diz no Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, e aí a gente vê tudo isso aqui. E aí, quem é o homem para que te lembres deles? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas ele lembra por causa do grande amor trazido por Jesus, dando a sua vida na cruz do Calvário. E olha só, o Salmo 144, versículo 3 e 4, também vai falar sobre o Salmo 144. Vamos ver o que está dizendo lá? O versículo 3 e 4 diz assim, Senhor, quem é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Olha o versículo 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Olha que nós vemos aqui que fala que essa palavra é vista no Velho Testamento 3 vezes. Nós já vimos 2, no Salmo 8 e no Salmo 144. E aí a gente vai agora, sabe para onde? Para o livro de Jó. Vamos ver no livro de Jó, Jó capítulo de número 7. Vamos ver aqui, Jó capítulo de número 7, no versículo 17 ao 20 diz assim, olha só, Jó 7:17 diz, que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Olha o que diz aqui. Olha só.
Que é o homem para que tanto o engrandeças? A pergunta é a mesma, a interrogação é a mesma. Que é o homem para que deles te lembres? Olha que coisa interessante a gente estudar a palavra de Deus. E como é bom estar nesse banquete, nessa manhã, nos alimentando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com a palavra de Deus. E aí, a gente vai encontrar aqui que a citação faz nos pensar no homem como infinitamente pequeno. Nós somos pequenos diante de Deus, comparado com o universo. Que é o homem para que Deus se lembre dele, mas olha, o amor de Deus para com este homem é tanto, foi tanto e continua sendo, que ele dá de presente a essa humanidade, o filho unigênito para vir a essa terra, para morrer por mim e por você. E aí, a gente vai encontrando o versículo 9 do capítulo 2 que nós estamos meditando hoje. O capítulo 9, o final dele diz assim, ó. Vamos ler tudo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque Jesus veio a essa terra como homem, por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus veio à terra para provar a morte por amor a mim, no meu lugar e no seu lugar. Olha que coisa maravilhosa. O Salvador que sofreu. Jesus, ele veio ao mundo para sofrer. Está aqui, do versículo 10 até o versículo 18, vem falando a respeito disso. Esse trecho aqui desse capítulo 2, do versículo 10 ao 18, trata da missão do Salvador. Qual era a missão de Jesus? Vinha a este mundo para trazer a salvação, para nos dar a salvação, para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Trata de uma nova e trata da sua pessoa. No versículo 16, olha o que diz o 16 desse capítulo 2. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Vemos a esfera da obra. Olha, veja que obra maravilhosa que Deus fez. No versículo 17, nós vemos o escopo da obra. Olha que coisa interessante. E no 18, o poder da obra de Cristo. Isso é maravilhoso. O que é que nós encontramos no versículo 16? A esfera da obra, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Deus não se utilizou dos anjos que estavam no céu, mas ele se utiliza da descendência de Abraão. Isso é maravilhoso. E aí, o versículo de número 17 diz o quê? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus convinha que fosse semelhante aos irmãos dele, a descendência de Abraão. Então, apresenta o escopo da obra de Deus. E no versículo 18, apresenta o poder da obra de Cristo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus pode nos socorrer em tentações que vêm para nós, porque ele foi tentado. E como homem, ele foi tentado e venceu. Ele é vencedor. Essa palavra aqui, essa divisão é Scrooge quem fala. Eu estou utilizando a Bíblia explicada. Então, eu aconselho você, se você tem Bíblia, qualquer uma outra Bíblia, leia o capítulo 2 de Hebreus, que é o que estamos nos alimentando no dia de hoje, e vá para os comentários, e vá vendo o que é que ele vai dizendo. Quando a gente chega nesse último versículo, que o capítulo 2, ele tem 18 versículos, que chega, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele sofreu, ele tem simpatia por nós. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu desprezo, ele foi maltratado, tudo isso. Ele sabe, muitas vezes, quando chega as lutas, as tristezas na vida da gente, nós temos um que pode nos socorrer. E é esse Jesus que está conosco nessa manhã, nos orientando, nos guardando, nos dando força, nos dando ânimo para continuar aqui, aprendendo
e nos alimentando com essa palavra maravilhosa. A nossa leitura no dia de hoje está no capítulo 2 do livro de Hebreus, que é o que está sendo a nossa leitura desses dias. Nós vamos ler o livro de Hebreus. Hebreus tem 13 capítulos. Nós lemos hoje o capítulo 2. Então, medite no versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, você que está ouvindo essa palavra, compartilhe com mais alguém, para que mais alguém conheça o poder que tem na palavra de Deus. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e não esquece seu joinha e eu te espero ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia. Mande seu pedido de oração, mande seu testemunho, faça isso, porque nós estaremos orando com você e por você. Deus te abençoe. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um devocional, lendo o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler amanhã o capítulo 3. Ontem nós lemos o capítulo 1, hoje nós lemos o capítulo 2. Se você não acompanhou o de ontem, volta o vídeo aí que você vai encontrar. É muito bom ler a Bíblia, a palavra de Deus. Deus te abençoe.